Olá pessoal, bem-vindos aí de novo à nossa aula, de volta à nossa aula. Nós vamos continuar a montar, a ver agora nosso site. Nós vimos o início do que é o nosso CSS e agora nós vamos começar a ajustar para realmente criar a nossa página dentro daquele modelo que foi apresentado na primeira aula e nós vamos vendo como utilizar os nossos comandos. Antes disso, a gente precisa ver um detalhe bem interessante sobre o comportamento do HTML e do CSS dentro daquele conjunto para a gente poder organizar e ajustar o nosso site. Então, todo elemento aí, ele é trabalhado, é considerado dentro de uma caixa, dentro de um retângulo, tá? Ou a gente chama isso de box model. E esse modelo de box foi adotado pelo CSS e é ele que você faz para ajustar alguns elementos do layout ou do design do elemento. Então, eu não sei se já viram aquela bonequinha russa, que é uma dentro da outra, né? Uma encaixa dentro da outra. Esse é bem parecido com a ideia do modelo do box model, né? Você tem uma bonequinha, você puxa, tem outra dentro, você puxa, tem outra dentro. Então é basicamente como funciona isso. Como é que como que são as camadas ou como que é o modelo de box que o elemento HTML adota e a gente trabalha com isso com o CSS, tá? Então vamos pegar do mais interno para o externo. A parte interna que está aqui como content é o meu elemento, é o que eu escrevi. Então vamos imaginar lá o meu H1, o texto que eu escrevi no H1, né? Então, quando eu pus lá os melhores aviões, o content é aquele texto, melhores aviões. Isso é o content. Ele vai ocupar um espaço, ele vai ocupar um tamanho, vai ficar numa posição. Depois eu vou mostrar isso para vocês no navegador. E é uma caixinha, ele é um quadradinho, tá ali. Em volta dele, se eu quiser utilizar, eu não tenho, depois a gente vai fazendo tudo isso, vocês vão ver. Em volta dele é o meu padding. O padding é o distanciamento do meu elemento, do meu content, para a parte externa, que seria o border, que é esse que está em verde. Que eu posso pôr uma borda no elemento, um risco em volta dele. Tá? Então, se eu puser um risco em volta do meu elemento, um risco em volta do meu H1, ele vai ficar um risco acompanhando o meu texto e esse elemento, esse texto, né, esse risco é o border. Ele tem formatos, tá? Eu posso pôr pontilhado, tracejado, duplo, tem algumas características. Eu posso determinar o tamanho dessa borda, tá? E o tamanho, tá? É sempre em pixel. Deixa eu dar um parênteses aqui. Vocês devem voltar a ver isso possivelmente em multimídia, mas toda a imagem, a medida dela, o tamanho dela, por padrão, é dado em pixels, PX, tá? Essa é a sigla, tá? São pontos na tela, ok? Dentro da computação é um ponto gráfico e aquele ponto recebe uma cor, né? Que é o que acaba formando a imagem. Então a imagem é formada por pontos coloridos e o tamanho da imagem é a quantidade de pontos horizontais e verticais. E também a resolução de um vídeo também é estabelecido por quantos pontos verticais, horizontais e verticais ele suporta. E a largura da borda é estabelecida em pixels. Então, um pixel é um risquinho com um ponto gráfico. 2 pixels ele usa dois risquinhos, então ela é mais grossa. 3 vai engrossando, né? Vai ficando maior a borda, tá ok? Então eu também posso determinar a largura da borda em pixels, posso determinar a cor da borda e posso determinar se eu quero ela um risco, um tracejado, um pontilhado, etc. Nós vamos ver, mas o que importa neste caso é que o meu elemento de content ele tem um espaçamento de, dentro da borda, tá? Que é chamado de padding. Então, quando eu dou espaçamento de padding, eu estou dando um elemento dentro da borda.
E aí eu tenho a borda. E depois da borda eu tenho a margem. A margem, ele é um afastamento do meu elemento para o elemento que vem, ou depois, ou antes, ou nas laterais. Quando a gente for ver trabalhar em coluna, eu posso dar afastamento lateral entre os elementos. Aí eu vou usar a margem direita, a margem esquerda, tá? Então eu tenho todos esses elementos. Qual é o tamanho, qual é o espaço que o meu elemento HTML ocupa numa página? É a soma de tudo isso aqui. A soma do tamanho dele, mais o padding dele, mais a borda, mais a margem que ele usa. Tudo isso é espaço, é o que ele vai ocupar dentro de uma página. Ok? Vamos ver isso na prática agora. Tá? Deixa eu mostrar um pouco mais na prática. Então, vamos, por exemplo, eu vou pegar um elemento, que é o meu H1 ali, e vou pôr uma borda nele, por exemplo. Tá? Vou pôr um risco em volta dele para vocês verem como ele vai ficar. Então, digamos que neste momento eu quero estabelecer para o meu elemento uma borda. Eu vou deixar só um H1, não, dois. Vou tirar esse estilo aqui, tá? Nós vamos adotar como um todo. Vou deixar um H1 e o H2. Só para a gente trabalhar com coisas diferentes. Vou tirar essa aqui interna. Só vou ficar com o link externo, ok? Então, vamos lá. O meu H1 e meu H2. Vou pôr aqui um dark blue só para a gente ter a cor diferenciada. Então, vamos pôr o seguinte, eu quero pôr o border. Aí, o que eu vou pôr no border? Eu vou pôr, primeiro, eu informo qual é o tamanho dele. Vou pôr 1 pixel primeiro para a gente ver. Eu dou um espaço, informo o tipo dele. Eu tenho vários, tá? Depois a gente vai aprender, não é o intuito agora, né? Depois a gente vai ver os modelos de borda. E aqui é o sólido e vou pôr black. Só para, tá? Salvei. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ele pôs a borda. Você fala assim, professor, mas ele pôs em tudo. É porque, lembra, eu expliquei, acho que eu comentei da outra vez, o elemento H1, ele ocupa o espaço todo, a linha toda, né? Então ele usa toda a linha. Então toda a linha aqui é considerado o elemento H1. Um outro elemento que a gente tem de texto, tá? Que é muito comum a gente usar, é bastante comum a gente estar usando. Tem outro elemento que eu posso usar para texto, é o P. Então eu ponho um texto qualquer, tá? Então vamos ver como ele vai ficar aqui, né? Lá, um texto qualquer. O que acontece? O P, ele já não tem a mesma característica do H1. Vou pôr a mesma borda aqui, só para a gente ver como vai ficar, né? Ó, ele vai ser um elemento também aqui, ó. Tá vendo, ó? Que se eu fizer outro texto, ele também puxa para a linha de baixo. E alguns elementos, né? O P é um elemento de texto que a gente usa comum. O H1 é o nosso título, tá? E você vai ter alguns elementos, por exemplo, spam, que a gente vai estar usando, mas aqui eu não quero adiantar muito, não. Que ele não vai, a borda não vai até o final.
O P tem a característica, quando eu uso o parágrafo, ele também pula para as próximas espaços, né, para as próximas linhas. Então ele não encavala. Lembra que eu mostrei para vocês quando eu escrevi textos, mesmo dando enter, ele subia aqui, né, na primeira aula que a gente teve. Então, o P ele já tem característica de jogar, então ele também ocupa a tela toda, tá? Então a borda vai ocupar tudo. Alguns elementos que quando você chama, você coloca, ele gruda um no outro, né? O de imagem tem no vídeo de atributos que a professora Marilene gravou. Se você puser uma borda na imagem, você vai ver que ele não vai até o final, porque a imagem, se eu puser duas, três, quatro imagens, ele vai colocando uma do lado da outra, tá? Então, isso muda a característica de alguns elementos aí, dependendo de qual elemento você tiver mexendo, tá? E bom, mas o que importa pra gente é o quê? Vejam que, ó, deixa eu voltar aqui um pouco. Ele tem, aqui é o meu content e aqui é a borda. Eu não tenho nenhum padding. Como que eu sei, tá? Se eu tiver no meu navegador, não, isso não é só no Chrome, todos os navegadores hoje têm essa opção. Se você apertar F12, ele vai entrar no modo de desenvolvedor. E aí ele mostra lá, né, o meu elemento. Ó, se eu colocar aqui em cima, vejo que ele dá uma série de opções, tá vendo? Ó? E aí o que ele está me indicando? Olhem bem ali embaixo, tem um quadrinho, né? Dá para vocês verem esse quadrinho. Em azulzinho é o meu content, o meu elemento, o conteúdo. Esse tamanho que ele mostra é o tamanho dele em função da escrita. Vejam que não tem padding lá em cima, ele não mostra nenhuma parte verde. E a borda está muito pequena para ela demonstrar, mas ele tem uma borda, né? Tem um pixel, mas ele não consegue dar uma. Ela não está grande o suficiente. Ali ele não acaba indicando muito. E ele tem uma margem. Observe que ele tem uma margem lá, ele põe 8, 8, 8, 8. Tá vendo? 8 em cima, 8, olha lá. 8, 8, 8, 8. Olha lá, ele está indicando a margem. Aqui, como eu saí do elemento em si, ele pega do body, ele tá marcando o body todo. Aqui eu já pego o meu elemento, tá vendo? Ó? Que lá ele tava, ó, aqui é da página como um todo, ó, aqui é o tamanho da página. Ó. Se tem padding, se tem borda e a margem dela, ó, tá vendo? Ó? Então ele tá falando que tem 8 pixels, 8 pixels, 8 pixels. Eu já aproveitar e falar, isso é uma característica do navegador, tá? Ah, não vou dizer todos, porque faz tempo que eu não testo em todos os navegadores aí. Mas a maioria deles tem mania de pôr essas bordas de forma padrão. Automaticamente ele já põe essa margem sem você querer. Tá? Você não precisa nem querer, ele pega e põe a margem. Tá? Inclusive é um comando CSS que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Margem de 8. Mas você vai falar assim, mas nós não escrevemos isso, não precisa, isso é automático, é o próprio navegador que põe. E você sabe porque está escrito aqui, ó, User Agent Style Sheet. Isso é do navegador, é ele que faz, tá? Então eu vou selecionar o nosso, que nós estamos mexendo. Aí sim, ó, o nosso que nós estamos mexendo, ele mostra que eu não tenho margem, quer dizer, tem uma margem aqui, mas tá vendo, ó, 21.444 aqui, é, é do H1, na lateral não tem, ó, tá vendo, ó? Tanto que ele está grudado na margem da página. Isso aqui é do H1. Quando você for em H1, automaticamente ele cria isso é automático, ele dá esse espaçamento. Ele está falando, a minha borda, ó, é que não aparece ali o risquinho, mas eu estou na borda. É um, por quê? É um em todos os lados, porque a gente criou uma borda de um, né? Não tem padding e o conteúdo, tá vendo? Ó? É essa informação que ele me dá. Essa ferramenta é muito útil para a gente fazer uma série de coisas, nós vamos estar aprendendo a mexer também ao longo do tempo. Vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui e vou mudar aqui para 4, só para vocês verem.
Vai ficar um negócio meio absurdo, mas vamos lá. 4. Vendo, ó? Então se eu venho aqui, ó, 4, tá vendo? Ó, margem em cima e embaixo. Borda, você vê que já ficou dá para ver que ele marca uma corzinha ali na borda, né? Que ele, não é que ele muda de cor, tá indicando que ele está selecionando, não tem padding e o meu conteúdo. O que que o padding faz? Lembra, ele espaça o meu elemento em relação à borda. Então vamos pôr um padding. O padding, se eu puser um elemento, ele adota, o que eu puser, ele adota para tudo. Por 10. Em cima, embaixo, tudo. Tudo. O padding, ele adota para tudo. Direita, esquerda, top, bottom. Atualizei. Viu que ele deu espaçamento? Perceberam? Então, olha agora. Vamos lá. Vamos selecionar o H1, está selecionado. Agora, se vocês olharem, ele tem lá um padding, tá vendo? Ó? Tá aqui 10, 10, 10. Foi o que eu pus. E se eu ponho, ele marca lá a corzinha. Então, tem um conteúdo, ó. O conteúdo tá menor, ó. Ele tá dentro da minha borda. Tá dentro da minha borda. Porque eu dei um espaçamento entre a borda e o elemento. É o padding, tá aqui. Que eu pus 10. Depois tem a borda de 4 e tem a margem que é a margem que é automática do H1, ok? É uma margem automática. Depois nós vamos ver, eu tenho formas diferentes de estar atuando, tá? De estar fazendo. Eu posso pôr margens ou bordas diferentes para cada lado, se eu quiser, tá? Mas é sempre topo, top, high, bottom, left, nessa ordem, tá? Quando eu ponho daquele jeito que eu pus um valor, ele adota para tudo. E se eu quiser pôr uma margem, ele já tem uma, mas eu quero pôr a minha margem, tá? E não se esqueça que ele só tem margem em cima e embaixo. Vou pôr margem, margem, vou pôr 30 pixels. Salvei. Vamos lá. Já viram que ele deu uma... E ele deu um ajuste aqui porque eu pus margem lateral. Ele não tinha. Ele estava colado nas bordas. Vamos lá nele, ó. 30, tá vendo? Ó, 30, 30, 30. A margem. Agora ele tem margem na lateral que antes não tinha. Border, padding, content. Professor, como eu posso... Quais são as formas que eu posso pôr de espaçamento das margens, dos padding, né? Então vamos aprender. Quando eu ponho um número, ele adota para tudo. Para tudo. Agora vamos dizer o seguinte: eu quero uma margem de 30 em cima e embaixo, tá? E eu quero uma margem de 20 só, 15, para poder ver melhor. Direita e esquerda. Então eu ponho aqui, ó, 15 px. Isso é válido para o padding, tá? Isso é válido também para a borda. Todos eles têm a mesma sequência, ok? Tudo aquilo que é em volta do elemento, a borda é um risco, mas é um elemento de espaçamento. Ele pode adotar adota a mesma sequência aí, tá? Um número é tudo, 2 é inferior, superior e inferior, o segundo número direita e esquerda. Ó, vamos ver. Já perceberam que ele deu um ajuste, dá pra gente ver. E aí ele vem lá, ó. O content está igual, padding 10, 10, 10, 10, borda 4, 4, 4. Ó a margem, 30 em cima, 30 embaixo, 15 do direita, 15 esquerda. Quando eu ponho 2 é assim que ele funciona. Tá? Ok? Então, 1 é a mesma para todo mundo. 2 é a primeira é em cima e embaixo, né? Top, bottom. A segunda, right, right, left, tá? E a terceira forma, eu vou fazer isso com o padding, tá? A terceira forma é você dar
4. Então eu posso dar 1, que vale para tudo. 2, primeira é inferior, superior, a segunda é direita, esquerda. Ou eu posso pôr para cada um dos lados. Então, o primeiro lado é o lado superior. O primeiro número. O segundo número é para direita. Então, eu vou dizer que na direita eu quero um padding de 40. O terceiro número é inferior. Eu falo que inferior eu quero 20 pixels. E o quarto número é para esquerda, 60 pixels. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Vamos atualizar. Vejam que já deu toda uma mudança. Vamos olhar aqui. Content está igual. Olha lá o meu padding. 10 em cima, 40 na esquerda, 20 embaixo, 60 na direita. Vejam que eu tenho posições diferentes. Agora, é bem interessante observar o seguinte. O padding, ele ajusta o meu content dentro dele. O padding ele só vai fazer o meu elemento expandir ou ocupar mais espaço se eu tiver superado o tamanho dele. Não é o caso aqui, porque o meu texto está pequeno, mas se o meu texto fosse grande, né, ele acabaria tendo que abrir mais espaço. Não é a situação do H1, tá? Que a gente está fazendo o título, mas é bom vocês saberem isso. Quando eu ponho o meu elemento e eu abro o padding, ele abre em volta do meu content. O meu content aqui, ele tem uns espaços que ele ocupa. Se a gente for olhar, né, esse espaço que ele fica aqui, que ele ocupa, é por característica do tag, não é texto meu. O meu texto, na verdade, é só esse cara aqui. Então, se eu for fazendo alguns ajustes, ele não vai ter muita dor de cabeça, tá? Agora, o H1 não é muito prático nesse sentido, porque ele tenta ocupar a linha toda. Mas se você pegar uma imagem, por exemplo, que ele ocupa o tamanho da imagem, e nós vamos trabalhar com imagens aí no nosso site posteriormente, quando você vai dar padding, ele põe ele põe do lado do tamanho da tua imagem, então ele aumenta o espaço que a imagem está ocupando, ele vai aumentar o espaço que ela ocupa, tá? E ao mesmo tempo quando ela fizer isso, né, fizer essa ocupação de espaço, tá? Ela vai acabar aumentando a área total, né? Porque é o tamanho da imagem, mais o padding que você pôs, mais a borda e mais a margem. Tá? A gente tem que ter essa noção, porque ele vai ampliando ou aumentando o espaço que ela ocupa. Então, tá? Para a gente simplificar, eu usei um H1. Lá na parte de atributos, a professora ensinou a usar imagem. Então, eu vou chamar uma imagem aqui, tá? Eu vou... É o tag img, né? src. Eu tenho uma... Vou pegar o favicon, tá? Ó, tá? Esse é o tamanho da minha imagem. Eu vou fazer uma jogadinha aqui, tá? Vou pegar lá img e aí eu vou aproveitar esse cara aqui, tá? Só pra gente, vou copiar e vou colar aqui, ó. Então borda, padding e etc. Só para vocês verem o que vai acontecer. Olha, ó. Viu que a imagem ela baixou as coisas, ó. Ela baixou. Por quê? E a imagem foi jogada deslocada. Porque o content da imagem, ó, o content da imagem, deixa eu selecionar aqui, né? O content da imagem, ele é menor, olha. É 208 por 290, que é o tamanho da minha imagem. Aí o padding, ele alarga a ocupação da imagem, tá vendo, ó? Então o tamanho da imagem não muda. Não dava para a gente perceber ali no H1 com o texto, porque o H1 ele tem a tendência de ocupar todo a linha, né? Então, ó, o meu padding aqui, aí minha borda e depois meu espaçamento.
Então, se eu for querer saber quanto o meu elemento ocupa, na horizontal ele é 208, que é o tamanho na horizontal, tá sempre horizontal e depois vertical, ok? É 208 mais 60 e mais 40, então 60 e 40, 100, então 308, mais 4 e 4, são mais 4 e 4 são 8, então 308 são 316, e mais 30, que é 15 e 15. Então 316 vai para 346. Então o meu elemento todo, ele ocupa um espaço de 346 pontos na horizontal. Às vezes isso para mim é importante saber. Então vocês têm que levar em consideração tudo isso aqui, tá? Olha lá, margem, padding, então o tamanho do content, tamanho do padding, tamanho da borda, porque eu fiz uma borda, e tamanho da margem. E se ele não tiver borda, daí eu não tenho, é zero, não vai influenciar no tamanho. Se eu não tiver margem, mesma coisa, tá? Normalmente a gente costuma dar dependendo do elemento, a gente usa uns padding para ele dar uma espaçada ou margem para um elemento ficar um pouco longe do outro, tá? Isso é muito comum a gente estar trabalhando, ok? Espero que tenha ficado bem clara essa ideia do box model. Nós vamos usar muito isso, muito, 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 muito. Quando a gente for trabalhar com coluna, um monte de coisa, isso vai influenciar e nós vamos precisar trabalhar com essa ideia, ok? Então a gente fica por aqui, né? Não conseguimos, não começamos ainda a construir nosso site, mas são coisas importantes que a gente precisa aprender antes de pôr a mão na massa, né? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar realmente a construir o nosso site. Então, até lá.